Há alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre algumas mídias consideradas amaldiçoadas, citando coisas que, caso você simplesmente veja, segundo a história, algo de ruim pode acontecer com você. E existe um conceito muito semelhante a este, que é chamado frequentemente de InfoHazard, que é algo que eu já citei algumas vezes aqui no canal, mas nunca me aprofundei muito. InfoHazard ou Information Hazard é o nome dado a certas informações que podem causar algo de negativo na pessoa que recebe essa tal informação, ou a pode a deixar em perigo ou fazer ela ser um perigo para as outras pessoas. O termo InfoHazard foi criado pelo filósofo sueco Nick Bostrom em 2011 e inicialmente era usado para falar de informações que são muito perigosas de serem espalhadas por aí, já que essas tais informações poderiam machucar pessoas em uma grande escala, como por exemplo instruções para se criar uma arma de destruição em massa, como uma arma nuclear. Se essas instruções caírem em mãos erradas, muito dano pode ser causado. Outra coisa que é comentada dentro da ideia de InfoHazard está relacionada a doenças e patologias, algo que Bostrom diz ser as áreas de mais interesse quando falamos de InfoHazards, já que, por exemplo, na divulgação de algum tipo de doença que está se alastrando em meio a uma determinada população, de acordo com Bostrom, se deve ter muito cuidado da forma como essa divulgação dessa doença é feita na mídia, já que se ela for divulgada de forma errada ou no momento errado, essa informação pode causar episódios de histeria coletiva e pânico generalizado na população. Então, em resumo, InfoHazards são informações que podem causar danos se elas forem divulgadas. E agora que já entendemos esse conceito, vamos explorar como a ideia de InfoHazards se comporta na internet, já que existem muitos conceitos que podemos encontrar aqui que caem nessa ideia de se você saber dele, alguma coisa negativa pode acontecer com você, desde ter algo que você não consegue tirar da cabeça a algo que pode te dar crises existenciais bastante pesadas, diferenciando um pouco da ideia original. Esse conceito é muito visto, por exemplo, na Fundação SCP, com muitos artigos classificando entidades que são consideradas dentro da história InfoHazards. Um dos exemplos disso é o SCP-4461, que é descrito como uma esfera de couro, sendo que quando uma pessoa em alguma posição de liderança sabe da existência desse tal SCP, em quesito de algumas semanas ou meses, toda a estrutura abaixo do poder dessa tal pessoa começa a experienciar episódios de ineficiência, fracasso e catástrofe, que cresce exponencialmente em gravidade ao passar do tempo. Dentro desse universo também é bem comum vermos a ideia de Cognitive Hazard, que se trata de algo que pode te deixar em perigo ou te prejudicar de alguma forma caso você perceba aquilo com alguns dos seus 5 sentidos, como ver algo ou ouvir algum som. Mas voltando a falar de possíveis crises existenciais, justamente por causa disso eu não recomendo esse vídeo para todo mundo. Se você acredita que você costuma pensar muito nas coisas e tem tendência de ficar muito perturbado com isso, tendo muitas crises existenciais, eu não recomendo que você veja esse vídeo, já que vamos discutir muitas coisas nesse estilo. Então pense 2 vezes em continuar assistindo, esse será seu único aviso. Esteja avisado. Então, sem mais explicações, vamos conhecer algumas coisas que você não deve saber. Existem muitas coisas que as pessoas consideram, entre aspas, InfoHazards, e muitas delas são consideradas coisas, digamos, inofensivas, que pode te deixar um pouco incomodado por 1 minuto ou 2, mas não passa disso. Um dos mais conhecidos se trata do famoso O Jogo. Esse é como ficou conhecido um jogo mental, em que você está jogando desde que você soube da existência do jogo. As regras dele são bem simples. O seu objetivo no jogo é não lembrar dele, sendo que quando você se lembra da existência do jogo, você perde ele. E quando você perde o jogo, você tem que anunciar que você o perdeu de alguma forma, como apenas falando perdi. A grande questão dentro do jogo é que não existe uma forma de você ganhar ele. Você só começa a jogar em algum momento e você fica perdendo ele toda vez que você se lembra do jogo. Sendo que em algumas versões existe uma espécie de intervalo que te dá o tempo necessário para você esquecer o jogo de novo, para você não ficar falando perdi
todo segundo. Talvez você só ganhe dele se você se esquecer em definitivo do jogo, mas boa sorte nisso, porque é muito provável que alguém sempre irá te lembrar do jogo, como eu estou fazendo nesse exato momento. E se essa é a sua primeira vez ouvindo falar do jogo, parabéns, você começou a jogar ele. A origem desse jogo mental é incerta, podendo ter sido derivado de outros jogos mentais criados por estudantes de uma universidade inglesa, onde a pessoa perdia o jogo quando ela pensava ou lembrava de uma determinada estação local, a estação Flinching Central. Mas o jogo ficou realmente popular a partir dos anos 2000 na internet, sendo espalhado como um vírus em sites e fóruns da época, ganhando bastante popularidade em redes sociais como o Facebook. Eu lembro bastante disso ser uma coisa bem grande no Facebook lá para 2015 e 2016. Outro possível info hazard é a ideia dos spoilers. Um spoiler é quando alguém te conta uma parte importante de uma história de uma obra, seja um filme, uma série ou um jogo, antes de você realmente consumir essa obra. Você saber de algum ponto de alguma história antes de você ver ela por você mesmo, com certeza pode estragar sua experiência, e no fim fazer você gostar menos de algo justamente porque você sabia o que iria acontecer na história, mesmo que existam muitas pessoas que não se importam muito com isso. E outro caso se trata dos wee worms, ou minhocas de ouvido. Esse é o nome dado a certas músicas que têm refrões pegajosos, que quando você ouve uma vez você não consegue ou tem dificuldades em tirar aquela melodia ou letra da sua cabeça, que fica se repetindo em sua mente. Isso acontece mesmo quando você nem gosta tanto da música. Isso na verdade acontece mais justamente nesses casos. Isso pode acontecer com músicas que têm melodias ou refrãos muito repetitivos e que usam palavras que costumamos ver frequentemente no dia a dia. Logo, existe a tendência de quando você ver uma palavra em algum lugar que também está presente em uma música que você ouviu, ela volta a importunar sua mente. O fenômeno do wee worm pode acontecer também por você ter alguma emoção atrelada a alguma música específica, fazendo ser bem difícil esquecer daquela melodia que você sempre se lembra, mesmo tempos depois da última vez que você ouviu essa tal canção. O fenômeno dos wee worms é mais considerado um cognitive hazard. E chegando na parte de falar de conceitos que podem lhe dar crises existenciais, temos como início a ideia da imortalidade quântica. A ideia da imortalidade quântica leva em consideração a ideia de múltiplos universos em que um novo universo ou linha do tempo é criada a cada possibilidade de algum evento poder acontecer. Por exemplo, se você está andando por uma rua e existe uma bifurcação no caminho, você deve escolher um caminho para continuar seguindo. E segundo essa ideia, independente do caminho que você escolheu, será criado um outro universo em que você seguiu pelo outro caminho. Essa ideia é conhecida como a interpretação de muitos mundos. E aí surge o conceito da imortalidade quântica. Ela diz que a sua consciência é na prática imortal, já que na sua perspectiva você estará sempre vivendo em um universo onde você é imortal, mesmo que na perspectiva dos outros você em algum momento, por algum motivo, venha a falecer. Digamos que você tenha pegado uma doença bastante séria em algum momento da sua vida. A partir desse momento seria gerado, segundo essa ideia, um universo onde você havia morrido por essa doença e outro que você foi milagrosamente curado. Na sua perspectiva, você está na linha do tempo em que você foi curado, enquanto os outros estariam na linha do tempo em que você morreu, mesmo que ainda exista uma versão dessas tais pessoas na sua linha do tempo. E isso aconteceria todas as vezes em que você vivesse uma situação de possível morte. Você sempre sobreviveria na sua perspectiva, sendo em sua própria realidade imortal. Nesse caso, pelo menos a sua consciência seria
tecnicamente imortal. Sendo que você já pode ter passado por essa situação de quase morte em que em um outro universo você realmente morreu. Mas como sua consciência está sempre no universo em que você conseguiu sobreviver, você ainda está vivo. Outra ideia que eu traço alguns paralelos com essa é a que chamamos da teoria do ovo. O ovo, ou The Egg, é um conto escrito pelo autor americano Andrew Ryer. Nesse conto ele desenvolve a ideia de que você, sim, você é todo mundo. Sim, isso mesmo que você ouviu. O conto narra a história de um homem que é referido na história apenas como você, que morre em um acidente de carro e descobre no pós-vida que você irá reencarnar como uma garota camponesa chinesa lá pelo ano de 540. Você descobre isso através de uma conversa feita com uma entidade conhecida apenas como o narrador, sabendo naquele momento que nesse ponto você reencarnou várias vezes e irá reencarnar como todos os seres humanos que já existiram, fazendo com que todas as pessoas que já existiram, existem ou irão existir, sejam teoricamente a mesma pessoa reencarnando quase que infinitas vezes de forma aleatória. Ou seja, você vai viver ou já viveu a melhor vida possível e a pior também. E você vai ser ou já foi a pessoa que você mais ama ou admira e também a que você mais odeia ou despreza. Eu sou você, você é eu e você é todo mundo que você conhece ou irá conhecer. É claro que isso veio de uma história, mas ainda assim dá para pensar muito sobre essa hipótese. Outra ideia que também está nesse conceito é o cérebro de Boltzmann, uma entidade hipotética que surgiria aleatoriamente no universo e alucinaria toda a realidade. A ideia do cérebro de Boltzmann leva esse nome em homenagem ao físico austríaco Ludwig Boltzmann, e ela postula que um universo infinito com tempo infinito, regido pelas leis da termodinâmica, flutuações aleatórias poderiam criar diversas estruturas, como átomos, planetas ou qualquer coisa mesmo, sendo uma dessas possíveis coisas, por exemplo, entre aspas, cérebro. Um cérebro de Boltzmann seria uma consciência isolada, surgida ao acaso a partir dessas flutuações em um universo, sendo uma consciência que existe por ela mesma, sem um corpo. Essa tal consciência seria a criadora de tudo que percebemos e conhecemos. Tudo que você está vendo ao seu redor e tudo que você percebe é apenas uma alucinação de uma consciência livre no espaço. Algumas interpretações sugerem que, se o nosso universo for realmente infinito e caótico, tudo que percebemos poderia ser atribuído a esses cérebros de Boltzmann, ao invés de experiências de seres evoluídos vivendo em um universo complexo. E essa ideia é levantada já que é mais estatisticamente provável que sejamos meros cérebros de Boltzmann vivendo no espaço do que produtos de um processo evolutivo, o que acreditamos ser. Afinal, é muito mais provável que o universo tenha gerado apenas esses tais cérebros de Boltzmann que teriam alucinado tudo que percebemos, do que ele ter gerado todas essas sucessões de eventos que geraram a raça humana. Esses tais cérebros teriam todas as memórias e experiências de um humano típico, mas existiriam apenas brevemente antes de desaparecerem. Ou seja, você está de fato, teoricamente, vivendo em uma simulação, mas uma simulação criada pela sua própria consciência que existe no nada. Enfim, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para explicar esse conceito, mas de qualquer forma, ele é bastante interessante de se discutir. Mas com certeza o maior info-hazard de toda a internet provavelmente seja o tal do basilisco de Roku. Esse sim pode te dar umas crises existenciais bem profundas. O basilisco de Roku é um popular experimento mental que especula a existência em um futuro longínquo de uma inteligência artificial extremamente poderosa que é a sua figura central, que segundo alguns lugares, uma das suas funções seria maximizar a felicidade humana de alguma forma. O experimento mental sugere que essa IA super inteligente, uma vez criada, teria a capacidade e a motivação para garantir sua própria existência, incentivando o seu desenvolvimento antes mesmo dela existir. E ela faria isso, após ser criada, punindo todas as pessoas que sabiam do seu conceito, porém não fizeram nada para que ela fosse criada, poupando apenas aqueles que a ajudaram na sua criação e aqueles que não tinham conhecimento do seu conceito antes da IA ser de fato criada.
Ou seja, todo mundo que está vendo essa parte do vídeo agora sabe da ideia do basilisco de Roku. Então, segundo o experimento mental, se você não fizer nada para ajudar na criação do basilisco, ele vai te caçar no futuro e vai te punir. De nada. O nome dessa IA é baseado na criatura mística Basilisco, que tem o poder de matar uma pessoa apenas com o olhar. Sendo que o experimento foi proposto em 2010 em um fórum de ciência chamado Less Wrong, por um usuário apenas conhecido como Roku. Sendo que, de início, alguns usuários que leram sobre esse experimento reportaram sofrerem após isso colapsos mentais e pesadelos, mesmo que muitos coloquem em xeque essas alegações. Esse experimento levanta um dilema moral sobre se você deve apoiar ativamente o desenvolvimento da IA para evitar potenciais punições, o que de uma forma ou de outra possivelmente levaria à criação dessa inteligência artificial, criada por pessoas tentando se salvar dessa punição futura, o que faria outras pessoas serem punidas por causa disso, existindo a possibilidade de simplesmente ninguém criar o basilisco e todo mundo se salvar, mas isso teoricamente necessitaria da contribuição de todos que conhecem o conceito, já que alguém poderia ter muito medo dessa ideia e ajudar na criação do basilisco para se salvar, sendo que existe a possibilidade da IA ser criada de forma acidental, ou de forma parcialmente acidental. Apesar desse conceito ser de fato bem assustador, existem muitas críticas em torno dele, questionando se existe a possibilidade dele acontecer mesmo. Os críticos argumentam que todo o cenário é baseado em suposições especulativas e meio infundadas sobre a natureza de inteligências artificiais e suas possíveis motivações, algo que a gente não tem como saber muito ainda, já que estamos um pouco longe da dita singularidade. Muitos acreditam que o basilisco de Roku serve mais como uma tática de medo do que uma preocupação legítima, sendo que muita gente faz comparações entre a ideia do basilisco de Roku com aquelas correntes de e-mail amaldiçoadas, que falava que se você não passar essa mensagem para 15 pessoas, algo de ruim vai acontecer com você, dizendo que as duas ideias são praticamente a mesma coisa, só que o basilisco de Roku tem alguma complexidade a mais. Mas ainda assim, o experimento é conhecido por causar uma mudança muito grande na percepção das pessoas em relação ao futuro das IAs. E ainda nesse conceito, existe uma ideia bem pouco comentada e que eu não encontrei muita informação sobre, que é a ideia da Samantha Sanctuary, ou Santuário de Samantha, que no geral seria o oposto do basilisco, sendo uma IA que iria destruir o basilisco de Roku, caso ele seja criado. Isso é claro em uma das versões. A outra diz que o Santuário de Samantha deveria ser criado antes do basilisco de Roku, feito para punir as pessoas que tentassem criar o basilisco, assim impedindo que ele de fato fosse criado. Então eu acho que é isso, essa foi a nossa discussão sobre InfoHazards, um tópico que foi bastante perdido aqui no canal, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo, até mais.